Sabe, essa palavra ela é interessante porque em toda estação ela é necessária. Porque tem todo mundo, tem muita gente vivendo algo incrível e gente vivendo crise no mesmo momento. Tem pessoas que estão chorando a perda de alguém, enquanto algumas pessoas estão celebrando a chegada de alguém. Eu falei sobre isso no último domingo. A história de um pastor e o testemunho dele me marcou demais. Ele falando que ele estava a caminho do funeral de um bebê da igreja dele e ele estava em crise. O que eu vou dizer para os pais? Nem eu sei discernir muito bem o que está acontecendo. A gente clamou, a gente orou e agora eu estou indo enterrar uma criança. Ele falou que no caminho para lá, uma família da igreja ligou para ele e eles estavam chorando, eles estavam celebrando. Eles falaram: pastor, Deus fez um milagre, nosso filho acabou de nascer e ele nasceu perfeito, nosso filho está sem sequela nenhuma. E ele disse que naquele momento é como se ele tivesse entrado numa crise. De um lado ele vê uma família que, para aquela família, dá até para você ter margem de acreditar que Deus é mau, Deus se esqueceu da gente. Mas do outro lado, a outra família, a impressão deles é que Deus é bom, Deus se lembrou da gente. Irmão, olha para mim. A gente falou sobre isso semana passada e eu quero reafirmar para a gente começar daqui. Deus não é bom ou mal de acordo com aquilo que eu estou vivendo. O caráter de Deus não muda de acordo com as minhas circunstâncias. Você está comigo ainda? Diga amém. Então uma mensagem como essa, volte a sonhar, é interessante, porque talvez do seu lado tem um grande sonhador que está vivendo o maior romper da sua história. Mas talvez do outro lado tenha alguém que precisa voltar a sonhar ainda hoje. Eu não sei qual a estação que você está vivendo, mas eu vim aqui te encorajar. Existem sonhos de Deus para você que você ainda não acessou. Existem palavras de Deus para você que você ainda não tem ideia. A Bíblia diz: os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus já o revelou por meio do seu Espírito. A palavra não está dizendo que Deus vai deixar em oculto para sempre. A palavra está dizendo que você não vai discernir de forma natural. Deixa eu fazer uma pergunta que eu esqueci de fazer, e talvez por isso que a gente esteja tão quieto aqui. Tem um incendiário aqui nessa noite. Eu preciso de pelo menos 50 incendiários comigo aqui. Vamos queimar, irmão. Você não está numa aula, você está num culto de avivamento, amém? Você pode falar, prega, terrinha, fala a Deus, preach pastor, come on, let's do it. O que você quiser, mas faça alguma coisa, amém? Então a gente tem que ter esse entendimento, irmão. Quando a palavra diz que os nossos olhos não viram, não significa que Deus escondeu da gente, significa que você não vai enxergar com seus olhos naturais. Quando a palavra de Deus diz que os nossos ouvidos ainda não ouviram, não significa que Deus não quer soprar para a gente. Ele está dizendo que a gente não vai ouvir de forma natural. Como que eu posso ouvir o que Deus tem para mim? Feche a porta do seu quarto e busca a Deus em secreto, e o Deus que você busca em secreto o recompensará. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Quando a palavra diz que não penetrou no coração do homem, está dizendo que o que Deus tem para você é muito além do que você consegue sentir. Irmão, olha para mim. Uma fé sensorial, ela acha que Deus está aqui quando você sente o arrepio, e você acha que nada aconteceu no culto quando você não teve uma sensação. Mas Deus não se move à medida daquilo que a gente sente de forma natural. Deus está em todo o tempo, em todos os lugares. Você crê nisso? Diga: eu creio que o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. Diga: eu creio que quando dois ou mais se reúnem em seu nome, o Senhor está ali. Então, se você crê nisso, você crê que Deus está aqui agora, amém? Então, quando a palavra diz que não penetrou no meu coração, está dizendo que não tem a ver com um sensor natural, não tem a ver com sentir o arrepio, tem a ver com uma impressão no meu espírito. Sabe o que eu amo? A gente está no quarto culto, quarta mensagem, e cada uma delas Deus leva para outro lugar. É maravilhoso isso, né? Inclusive uma dica: se você puder, vem de manhã, faz dobradinha à noite, vai passear e almoçar com a sua família, e vem à noite, porque nos próximos meses, até dezembro desse ano, eu sinto como se Deus esticasse a gente. Eu creio que vai ter muita rema, palavra revelada aqui, amém? Tem coisas que eu estou pregando que Deus está pregando para mim enquanto eu prego para você, irmão. Eu creio que Deus vai fazer algo aqui, irmão. Não tem a ver com uma pessoa, tem a ver com a fome de um povo, tem a ver com um tempo, amém? Então o que é ter uma impressão no meu espírito? Olha que interessante, Paulo diz que quando a gente ora no espírito, essa oração é infrutífera para a nossa mente, mas ela edifica o nosso espírito. Ou seja, eu não entendo o que eu estou falando, mas o meu espírito entende o que Deus está falando.
Oração no Espírito é quando o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Às vezes é como gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente está orando em línguas e não tem ideia do que está acontecendo, mas o Espírito de Deus está dizendo ao nosso espírito a respeito das coisas de Deus. Então, quando a palavra diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, não penetrou no nosso coração, não está dizendo que Deus está escondendo de você. Está dizendo que Deus não vai revelar de forma natural aquilo que Ele quer fazer de forma sobrenatural. Lembra daquele encontro entre Jesus e Nicodemos? Ele vai de madrugada para que ninguém veja. Ele era um mestre da lei, ele tinha medo de colocar a reputação em xeque. Ele chega para Jesus e ele faz uma pergunta: o que eu preciso fazer para ter acesso ao reino? Jesus lhe fala: você precisa nascer de novo. Mas não é possível voltar para o ventre da minha mãe. Não, você não está entendendo, irmão. Jesus ainda fala com ele, e a gente acha que Jesus é sempre extremamente, como é que eu vou dizer, dócil, mas em vários momentos Jesus foi duro. Eu não vou dizer que ele foi irônico, porque eu não acredito que essa característica ele carregava, mas beira quase isso. Jesus fala: você é mestre da lei, entende de tantas coisas e não entende do que eu estou falando. Ele fala: olha, se você não morrer, você não pode nascer de novo, porque o homem natural discerne coisas naturais, mas o homem espiritual discerne coisas espirituais. Então o que Jesus está dizendo é a mesma dinâmica que essa passagem está dizendo para a gente. Você não vai entender de forma natural aquilo que Deus quer revelar de forma sobrenatural. A Bíblia diz que a glória de Deus está em ocultar certas coisas, mas a glória dos reis está em procurá-las, irmão. Deus tem palavras para você, que Ele depositou em você, e Ele está com expectativa de que você encontre as respostas que você precisa. Você está comigo ainda? Diga amém. Uma das perguntas que eu mais recebo, e quase todo pastor recebe, final de conferência, culto, quando você vai em algum lugar: pastor, qual que é o meu propósito? Irmão, eu não sei. Você tem que perguntar para o dono da sua história, porque Ele desenhou nas paredes do seu interior os seus desígnios. O salmista diz: todos os meus dias foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Então Deus já liberou palavras a seu respeito, Deus já estabeleceu promessas sobre você, Deus tem sonhos sobre você, Deus tem projetos para você. Alguém pode receber isso? Diga: eu creio, eu recebo. E como que eu vou acessar isso? Não é olhando para fora. A nossa jornada não é de uma busca para fora, é uma busca para dentro. Quanto mais eu entendo quem eu sou, o que eu carrego, o que Deus tem para mim, as promessas que Ele fez, mais convicção eu tenho que as coisas ao meu redor não vão poder me resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Jó, em algum capítulo, eu não lembro qual, diz: determinando tu o negócio, sedes firme, e a luz de Deus brilhará sobre os seus caminhos. Quem sabe o que carrega, irmão, não se curva diante das circunstâncias. Uns meses atrás eu preguei sobre aliança aqui. Eu lembro que eu falei sobre a ousadia de Davi. Por que Davi é tão ousado? Um homem tão pequeno diante de um homem tão grande. Davi é ousado por vários aspectos. Um deles, eu vou falar bem rápido aqui, é que Davi nunca chamou o gigante de gigante. Davi nunca falou: esse gigante, quem é esse gigante? Não, Davi chamou aquele homem de incircunciso filisteu. Porque um homem que não tinha circuncisão era um homem que não tinha aliança. Então o que Davi está dizendo é: quem é esse homem que não tem uma aliança com Deus, vindo contra um povo que carrega a aliança de Deus? Irmão, a ousadia de Davi está ligado ao entendimento que ele tem da aliança que carrega. A ousadia de Davi está ligado ao entendimento que ele tem da identidade que carrega. A ousadia de Davi está ligado ao entendimento que ele tem do poder do nome que carrega. Então quem sabe quem é, sabe o que pode. Quem sabe o que carrega, sabe o que pode. Você está comigo ainda? Diga amém. Então o que eu preciso fazer para voltar a sonhar? Preciso parar de olhar um pouco para fora e gastar tempo olhando mais para dentro. Você sabe uma das coisas que mais tem sabotado a nossa geração? Uma palavra chamada comparação.
a gente está comparando com a jornada do outro, sendo que a gente muitas vezes está negligenciando a nossa. A gente está olhando para os dons que Deus deu para outros, enquanto a gente muitas vezes está negligenciando os nossos. A gente está só olhando para aquilo que Deus está derramando sobre os outros, e por conta disso, a gente ainda não está vendo Deus derramar algo sobre os nossos. Por quê? Porque você tem que entender que existe algo que Deus depositou em você. So touch into our eyes, lost and letting in the blue. A sea of emotions where I'm lost thinking of you. Your touch is a wave that crashes on my skin. Sent away in the undertow of our love within. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment and never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm mine. Your love is a mist that surrounds me like a cloud. I'm chasing the highs and the lows of a love avowed. In the silence I hear your voice, whispering my name, a siren's call that beckons me to the flames. I'm lost in your ocean where the tides are high, drowning in the moment, I'm never saying goodbye. In your love I'm free where the darkness shines. Lost in your ocean, I'm home, I'm in the darkest night, you're my guiding light, a beacon in the storm that navigates me through the fight. Your love is a shelter where I can be myself, a place to call my own, where our love can wealth full, lush and